Bom, vou me apresentar de novo, agora que a gente está gravando. Meu nome é Daniele, sou aluna do IFISH também, filosofia, mas também já fiz pedagogia lá na FE. Então, essa mesa une as duas coisas com as quais eu me interesso bastante, né? É a mesa de ensino de filosofia e filosofia da educação. Das 4 mesas, das 4 comunicações que a gente tem para apresentar hoje, a número 3 não vai ocorrer, tá joia? Que a gente teve um probleminha, a Marília teve um probleminha, ela não vai estar aqui hoje com a gente. Então, a gente ficou com as outras mesas. O Cleito ainda não apareceu também, tá? A hora, se ele aparecer, a gente coloca ele também para estar apresentando mais para o final. Então, nós temos aqui 2 presentes, né? Que é a Graziele Del Forno, também aqui do IFISH. Ela vai estar falando sobre a reflexão sobre as contribuições do feminismo negro para o ensino de filosofia. E aí nós vamos ter também depois o Robson, né? Que vai estar falando sobre a atualidade do pensamento platônico para o ensino de filosofia e sociologia. A gente pode combinar de ter mais ou menos de 25 a 30 minutos por apresentação, tá joia? Para a gente ter um tempinho para discutir depois. E eu deixo agora a palavra com a Graziele. Tá, Dainese? Obrigada, Dani. Eu só queria avisar que eu provavelmente em algum momento eu vou ter que desligar meu microfone, que tá tendo algumas coisas aqui em casa, mas eu espero que seja rápido. Mas, enfim, só caso eu precisar ter assim. Primeiro, bom dia. Né? Eu queria agradecer a Dani. É uma honra estar nessa mesa mediada por você, Dani. Assim, eu acho que essa experiência como professora vai ser muito enriquecedora para o nosso debate. Eu queria agradecer muito, muito, muito a comissão organizadora que está assim, arrasando nesse evento. Tipo, são dificuldades inimagináveis para lidar com um evento desse porte, assim, principalmente a semana de pesquisa, que é uma coisa assim, que acontece não sempre, desde sempre, e manter isso, né, acho que é um evento feito pelo e para os alunos. Então, eu queria agradecer também a comissão, a Reno, o Arthur, o Marcelo, todo mundo que está participando, o Hudson, a Marília, e também, né, todo mundo que apresentou, todos os palestrantes e tudo mais. Tem sido, assim, um evento muito, muito gratificante estar conseguindo participar de tudo. Enfim, quando eu estava preparando a minha fala, eu pensei em muitas coisas, eu comecei a escrever um texto, mas aí eu falei, quer saber, eu vou só juntar as minhas referências e discorrer sobre isso. Então, eu queria começar falando primeiro do meu histórico, né? O que eu estou fazendo aqui. Eu estou no terceiro ano de filosofia. Eu estou tanto no bacharel quanto na licenciatura. Mas desde que eu entrei na universidade, eu venho me interessado por filosofia política, especificamente a teoria feminista, e, e aliado a isso, né, a teoria racial, e que me fez chegar no feminismo negro. Então, desde do começo do segundo ano, eu tenho estudado feminismo negro, dando ênfase principalmente na Angela Davis. E assim, apesar de não estar fazendo uma pesquisa financiada pelos órgãos, né, pelo CNPq, pela FAPESP, eu faço uma pesquisa que na real uma disciplina eletiva da filosofia do departamento, e eu faço essa disciplina de estudo dirigido. Eu fiz 2 semestres com a professora Yara, e foi daí que surgiu esse meu texto, essa minha reflexão, né? E agora eu estou incluindo nessa minha pesquisa outros aspectos, como a educação e o ensino de filosofia. Eu vou ler um pedaço do meu texto que eu fiz justamente como forma de avaliação, porque não é uma avaliação, é só uma produção que eu fiz no primeiro semestre desse ano. E eu vou ler um pedaço, mas já só para fazer um apanhado geral.
o que eu faço, basicamente, é ler Angela Davis com um olhar filosófico. Então, o meu objeto de estudo principal, apesar de ser a autora Davis, a trajetória acadêmica dela, é principalmente esse livro aqui, o Mulheres Face Classe, que, enfim, eu vou ler aqui um pouquinho, só um pedaço mesmo. Em Mulheres Face Classe, Angela Davis faz uma análise da condição das mulheres negras nos Estados Unidos sob uma perspectiva histórica, social e cultural, a fim de investigar a formação da sociedade norte-americana desde o sistema escravista até o pós-abolição. A autora retoma as experiências da comunidade negra, examinando de que forma a noção de ideologia se desdobra na instituição de opressões, além da criação de estereótipos, sua origem e de que forma foram naturalizados. Nesse processo, desmistifica tanto as ideologias quanto os estereótipos, argumentando que a escravidão não acabou com a abolição e a exploração do povo negro se manteve mesmo com o fim legal do sistema escravista. Essa é só a introdução assim, do meu trabalho. Então, o que eu faço exatamente é analisar, é procurar no livro, nesse aqui, as manifestações da ideologia que a Davis evidencia nesse processo de construção da sociedade. E a importância disso para mim, na real, é uma premissa do feminismo negro, enquanto teoria crítica, que eu vou ler que essa minha fala também eu vou juntar um pouco de uma pesquisa paralela, né? Porque apesar de estudar o feminismo negro, eu acabo tangenciando muitos assuntos e muitas autoras, assim, que acabam contribuindo para a minha pesquisa. Então, a importância de eu lidar com a ideia de ideologia no feminismo negro é baseado numa análise que eu fiz do livro Da Liberdade é uma Luta Constante, também da Davis, baseado numa proposta de trabalho final, tipo, de uma matéria da FE, que é relacionada com o movimento Black Lives Matter. E isso está relacionado por quê? Eu vou ler um pedaço desse meu texto. A autora faz parte do movimento feminista negro, que adjetiva o termo feminismo porque expõe as peculiaridades dessa vertente. Segundo a autora, o feminismo negro emergiu como um esforço teórico e prático de demonstrar que raça, gênero e classe são inseparáveis nos contextos sociais em que vivemos. Ou seja, intersecção e encontros de formas de exploração engendram na sociedade formas específicas e dinâmicas de opressão. Só um segundinho. Gente, só um segundinho, rapidinho. Desculpa, gente, eu tô calça. Tem um pedaço do prefácio que foi escrito pela professora Angela Figueiredo, da Liberdade é uma Luta Constante, que ela fala o seguinte: como nos lembrou Luísa Bairros, uma das grandes contribuições do feminismo negro é demonstrar de que forma o conhecimento é produzido por mulheres na vida cotidiana, dentro e fora da academia. Em sua trajetória, Angela Davis expressa uma das grandes características do feminismo negro, a saber, a relação entre a reflexão intelectual e a militância política. Durante muito tempo, esse modo de produção intelectual engajado foi rejeitado pela academia tradicional, branca e eurocêntrica, pois se acusava o princípio de neutralidade axiológica. E se estiverem muito barulho, difícil de me ouvir, vocês mandam uma mensagem, tá? Tá, mas por enquanto tá ok, né? Tá bom. Estamos te ouvindo perfeitamente, fica tranquilo. Que ótimo, porque tem uns ruídos. Se tiver muito alto, vocês me avisam. Enfim, daí tá. Essa é basicamente o meu percurso acadêmico, lidar com essa teoria da Davis, porque ela tem, obrigada, ela tem uma base filosófica muito, sei lá, vou falar forte, assim, a formação da Davis é filosofia e literatura, ela estudou muito tempo com Marcuse, na Alemanha. Ela tem uma base ela
foi filiada ao Partido Comunista, então ela tem uma base marxista e materialista muito presente tanto que aqui tem um capítulo que fala só das contribuições das mulheres, da luta das mulheres comunistas na história, na sociedade, né, dos Estados Unidos. Então, para mim é muito importante essa relação que ela faz, esse passo, né, lidar com a teoria da interseccionalidade de uma maneira filosófica. Eu acho bom falar um pouco sobre a questão da interseccionalidade, porque apesar de não ser um termo cunhado pela Davis, ele foi criado pela Kimberly Crenshaw em não sei que ano, mas foi numa fala dela, num evento, que ela fala sobre mapear as margens, que quando a gente pensa na sociedade, a gente pensa nas dinâmicas de poder, e ela localiza as mulheres negras e não brancas e outros grupos minoritários nas margens, e a contribuição desse olhar da margem em direção ao centro para entender a estrutura da sociedade. E essa basicamente é a pesquisa que eu faço, assim, acadêmica. Eu leio a Davis com um olhar filosófico e tento desvendar o que ela está querendo dizer, desvendar a estrutura que ela está querendo, que ela está expondo. Também é uma das contribuições dela para o feminismo negro, que é entender a sociedade como estrutural. Daí a gente pode pensar no racismo estrutural, né? E no racismo institucional. Teve uma fala muito interessante do professor Tiago nessa terça, ou seja, não sei, algum dia dessa quinzena, que ele falou sobre as raízes da interseccionalidade, da institucionalidade, e que fala dessa relação das instituições com o pensamento social brasileiro, que o pensamento social ele faz justamente esse serviço de expor a dinâmica das instituições e como isso se relaciona com a população, né, com os grupos sociais. É basicamente isso que a Davis está fazendo. Ela está falando, olha, gente, essa daqui é a estrutura, ela foi criada assim, ela tem essas dinâmicas, ela fala sobre cultura, sobre política, sobre economia, sobre direito, sobre Estado, e ela se funciona assim, a gente tem essas instituições, a polícia, por exemplo, a Davis é uma abolicionista penal. Então, ela estuda muito sobre a estrutura da instituição polícia e como isso influencia no encarceramento em massa, na violência policial, enfim. Mas o que eu queria trazer agora era pensar como a Davis, como essa trajetória da Davis, como a teoria feminista, ela influencia nessa minha nova pesquisa sobre ensino de filosofia. Eu trouxe algumas coisas para ler, alguns trechos de algumas influências muito importantes para mim, que é tipo Audre Lorde, que vai parecer meio clichê, né? Porque eu sou uma mulher negra lésbica, eu vou ler, e professora de filosofia, eu vou ler Audre Lorde, Renato Nogueira, Bell Hooks e Angela Davis, sabe? Fazendo um check em todas as minhas categorias de identificação social para botar isso da minha militância acadêmica, praticamente. Mas eu vou pular algumas coisas, eu vou ler principalmente esse aqui, que eu acho que é o que motivou essa minha mudança de perspectiva sobre o feminismo negro. Tá, na verdade, o que mudou mesmo foi isso aqui. A Bell Hooks, assim, a Bell Hooks é os dois pés no peito, assim, falando, tudo que a gente sabe sobre pedagogia, a gente tem que considerar esses pontos aqui. Então, nesse livro ela fala muito sobre o multiculturalismo, que é não é uma teoria assim, um termo cunhado pela teoria feminista negra, mas assim, tem muitas dessas expressões que são englobadas pela teoria feminista, e por isso que a Bell Hooks fala muito de pedagogia feminista. E eu vou ler um pedaço que ela de um dos textos, mas eu não sei nem definir o que seria esse texto, né? Porque assim, esse livro, ele é dividido em vários, é uma coletânea de textos e falas que ela
fez, assim, pela vida. E esse, especificamente, é uma entrevista que ela faz com ela mesma, porque Bell Hooks é o nome que ela dá para a pessoa acadêmica dela, e, na real, o nome dela é Glória. Então, ela fala, esse é um diálogo lúdico que eu, Glória Watkins, converso com a Bell Hooks. Sabe, tipo, é uma noção de introspecção absurda, assim. Enfim. Daí tem um trecho que eu queria muito falar. Esse capítulo, na real, chama Paulo Freire, porque a Bell Hooks é uma leitora de Paulo Freire. Eu quero ler uma pergunta que ela faz para ela mesma. A pergunta é a seguinte: você pode falar da relação entre a obra de Freire e o desenvolvimento da sua obra de teoria feminista e crítica social? Daí a Bell Hooks responde: ao contrário das pensadoras feministas que fazem uma separação nítida entre o trabalho da pedagogia feminista e a obra e o pensamento de Paulo Freire, para mim, essas duas experiências convergem. Profundamente comprometida com a pedagogia feminista, peguei fios da obra de Paulo e teci-os naquela versão da pedagogia feminista que acredito estar incorporada no meu trabalho de escritora e professora. Quero afirmar mais uma vez que foi a interseção do pensamento de Paulo com a pedagogia vivida nos muitos professores negros da minha meninice, mulheres em sua maioria, que se viam cumprindo a missão libertadora de nos educar de maneira a nos preparar para resistir eficazmente ao racismo e à supremacia branca, que teve profundo impacto sobre o meu pensamento a respeito da arte e da prática de ensinar. Essas negras não defendiam abertamente o feminismo, se é que conheciam a palavra, mas o próprio fato de insistirem na excelência acadêmica e no pensamento crítico e aberto para as negras jovens e uma prática antissexista. Tá, o que eu quero pensar é que, principalmente, o norte, tanto de Paulo Freire quanto de Bell Hooks, é exercer essa pedagogia engajada. E essa pedagogia engajada tem como princípio o pensamento crítico. E é exatamente isso que a Bell Hooks está querendo fazer com essa pedagogia feminista. É ter uma pedagogia engajada de forma a libertar a intersecção, de ter uma luta interseccional por meio da educação. Eu acho que entender a interseccionalidade como formadora de opressões também é uma forma de poder pensar a resistência e as lutas contra essa opressão de forma interseccional. Eu acho que esse é o grande jogo. E a pedagogia engajada faz parte disso. O pensamento crítico é necessário para a gente pensar interseccionalmente. Pensar nessas categorias de raça, classe, sexo, sexualidade, idade, nacionalidade principalmente, e pensar isso de forma crítica e entender o que a gente está fazendo. Por isso que daí o próximo passo é realmente falar sobre a Lei 10.639 de 2003. Agora, silêncios. E tá. A Lei 10.639 é de 2003, mas tem que modificou as leis de diretrizes e bases da educação nacional, né, que tornando obrigatória a inclusão de conteúdos de história e culturas afro-brasileiras e africanas. Tem um grande debate na área da educação sobre essa lei, em inúmeras frentes. A formação de professor, aplicação em sala de aula, formação dos alunos, a relevância da lei para a formação da sociedade e eu acho que isso tem se inserido aos poucos na filosofia, como no caráter curricular dos currículos de filosofia, né, das universidades. E esse é um debate que tem acontecido, que a gente tem levantado em alguns momentos pontuais, assim, né, no departamento de filosofia na Unicamp. E, principalmente, durante essa quinzena, isso tem sido, assim, muito evidenciado, essa falta, essa lacuna entre a filosofia e outras formas de saberes, tem sido muito, muito evidenciado e eu, assim, eu acho que não criticado suficientemente. Mas essa é a minha opinião, né? Porque tem coisas que são acima de nós. Mas o importante que eu quero trazer isso aqui e relacionar isso com o pensamento feminista são algumas. O Renato Nogueira, o professor Renato Nogueira, né, professor que escreveu esse livro, o livro é basicamente
o resultado de uma pesquisa que ele fez em conjunto com outros professores do Federal Rural do Rio de Janeiro e de algumas outras universidades, agora não vou saber. E ele fez um questionário, levantou alguns dados, e daí ele disserta um pouco sobre essa lei. E tem no capítulo 1, não, no capítulo 2, que fala sobre elementos para uma filosofia em afroperspectiva. Então, ele traz alguns conceitos essenciais para a inclusão da lei nos currículos, tanto da escola quanto da universidade, pensando em filosofia, no ensino de filosofia. Tem um termo que eu queria ler aqui, que ele define, ele faz um levantamento de 3 conceitos essenciais, que ele chama de referências, né? Que o primeiro é o quilombismo, o segundo é a afrocentricidade, e terceiro é o perspectivismo ameríndio. O que eu queria falar, esse livro, assim, ele é super simples, ele é muito didático, assim, é perfeito para a gente realmente debater, assim, de forma acessível a aplicação da lei e o ensino de filosofia de todas as frentes, não só do ensino de filosofia africana, por exemplo. Mas quando ele fala de afrocentricidade, ele usa um conceito do Asante. Ai, como é que é o nome dele? Ai, não vou saber. Mas é um intelectual aí. Não vou saber de que país que ele é. Tem uma fotinha dele aqui em algum lugar. Não tem. Enfim. Daí, quando ele fala de afrocentricidade, ele fala o seguinte: as ideias de universalidade e objetividade, universalidade, né, em termos filosóficos, a gente consegue localizar muito bem o uso desse termo na história da filosofia e da objetividade. Enfim, universalidade e objetividade são duramente confrontadas pela perspectiva da afrocentricidade. Para Asante, da onde ele tira essa referência, é importante perguntar qual a localização histórica, cultural e psicológica de todas as leituras intelectuais e intervenções políticas, tendo como meta a agência, isto é, carrear todos os recursos em favor da liberdade, da justiça e da autonomia. Assim, eu acho que já está dito, assim, o que eu quero fazer é realmente levantar essas reflexões e levantar um debate, assim. Quando ele está falando da universalidade e da objetividade, ele faz um percurso localizando esses termos na história da filosofia, mas como limitantes da interpretação da filosofia enquanto filosofia. Porque uma das críticas mais contundentes que ele faz nesse livro é realmente da origem da filosofia, que nos materiais didáticos, na nossa carreira de filosofia na academia, é sempre pontuado que a origem da filosofia é na Grécia, que foi lá, que foi o Aristóteles foi o primeiro filósofo, e existiram Sócrates foi o primeiro filósofo, Aristóteles se chamou, sei lá, sabe? Daí teve os pré-socráticos, mas tipo, é isso, sabe? Dos pré-socráticos para frente, e, considerando a história da Europa. Então ele tem uma crítica muito forte não só do Renato Nogueira, mas de toda a intelectualidade negra no Brasil, filosófica especificamente, fazendo crítica a isso, de que já existiam há 6.000 anos antes de Cristo filósofos no Kemet, que é como é chamado, não, como era chamado o Egito hoje, né? Que é aquele território do delta do Nilo, onde tem muitas teses que mostram que a origem da filosofia se deu ali no delta do Nilo e que tanto a filosofia grega quanto a filosofia romana, toda a filosofia europeia bebeu dessa água, principalmente a filosofia da matemática, a filosofia da ciência, foram desenvolvidas principalmente pela produção filosófica, vou chamar de filosófica, mas tem algumas questões que se pode ou não chamar de filosofia, é um campo de debate para tomar esse lugar, né, de filosofia, tomar esse nome, que daí entra a questão de que filosofia é só o que é produzido no Ocidente,
o que é no Ocidente e na Europa, o que é africano, o que é asiático, não pode ser chamado de filosofia. Enfim, é um debate. Não é o que eu estou fazendo aqui. Enfim, eu acho. Nossa, me empolguei e perdi um pouco, mas eu acho que eu estava falando era desse papel de questionar o lugar da filosofia na Europa, questionar o eurocentrismo. Então, eu acho que o que tem que ser feito é evidenciar esse debate. Falar, pensar que o lugar dos filósofos no ensino, tanto no ensino formal, no ensino médio, no ensino fundamental, ou no ensino formal na universidade, ou até no ensino não formal, no ensino informal, nas ruas, sabe? Os projetos que a gente tem, tenta, né? Porque são muitos ataques à educação, e principalmente a área das humanas, e principalmente a filosofia, né? A gente tem que lidar todo dia com corte de bolsa, com falta de investimento, todas essas minúcias institucionais que minam a nossa agência e a nossa luta. Então, a gente tem que questionar esses lugares, né? Esses lugares de educação, esses lugares de ensino. Porque não foi só Kant que falou sobre estética, sabe? Quando a gente... O Renato Nogueira, ele faz um levantamento muito importante sobre as grandes áreas da filosofia que é muito fácil para a gente da Unicamp identificar, que a gente considera essa divisão também, que é a teoria do conhecimento, ética, estética, filosofia geral, que é metafísica, e história da filosofia, lógica. Então, ele faz justamente esse levantamento e aborda assuntos que tangenciam, que podem ser abordados por uma perspectiva de filosofia africana, assim. Ele faz um levantamento bibliográfico, assim, mas não é com o intuito de dar bibliografia para a gente trabalhar aquele assunto na sala de aula, mas é uma bibliografia para a gente incitar a reflexão e realmente levar a cabo essa desconstrução do nosso pensamento e das nossas práticas de ensino. Tem um outro texto também muito, muito, muito importante que eu queria falar, que assim, que mostra como é invisibilizado, como é apagado todas essas questões que tratam de temas não canônicos e hegemônicos, que evidenciam a resistência da academia de lidar com, com assuntos que não lhe dizem respeito para a manutenção desse status quo da academia, né? Tem um texto da Catiúcia Ribeiro. A Catiúcia Ribeiro é uma filósofa de proporções absurdas. Ela é filósofa, ela é especialista no Kemet, em educação de filosofia africana. Ela tem um texto muito, 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 assim, que ela faz justamente essa topografia, ela busca, né, esses aspectos do ensino de filosofia relacionados com a filosofia e com as produções acadêmicas sobre isso, e no final trazendo sempre esse conceito de afrocentricidade, do pluriversalismo, e também sobre... Mas o que ela faz mesmo é um levantamento bibliográfico de referências para não só para incitar o debate, mas também como uma questão propositiva. Eu estou procurando um texto. Nossa, tá, achei. Então, ela faz esse levantamento bibliográfico de uma forma propositiva, para colocar essas pessoas que estão produzindo conteúdo sobre ensino de filosofia, Lei 10.639, tirar essas pessoas da margem, tirar esses pensadores dessa situação de apagamento, de silenciamento, de invisibilidade, para colocar no centro e serem discutidos não só na academia, mas na sala de aula também. Eu vou ler
alguns textos, alguns títulos, mas é que a maioria são teses de doutorado, teses de mestrado, que sempre tem esse espaço a mais para essa reflexão, né? E o engraçado é que sempre é, tipo, na Federal do Rio de Janeiro, na Federal da Bahia, são sempre nesses centros de pensamento contra-hegemônicos, né? Enfim, essa é a minha percepção, porque o professor Renato Nogueira é de lá, o professor Tiago Medeiros também é da Federal da... não sei, da Federal de onde ele é, mas o professor Luiz Thiago também, que apesar de ele, ele se formou em alguma universidade no Sul, mas acho que ele dá aula em alguma universidade no Nordeste, enfim. Tem alguns textos, por exemplo, a dissertação de mestrado do Luiz Thiago Freire Dantas, que é o professor que vai dar a mesa de encerramento hoje, que chama Filosofia Africana no Ensino Médio, por uma descolonização curricular. Esse é um texto de 2015, ele foi escrito tipo 12 anos depois que a lei foi feita. Mas assim, enfim, ela tem alguns outros títulos aqui. Eu criei um drive com todas essas minhas referências, tanto de artigos que eu usei para fazer a minha pesquisa, que eu dei prioridade para mulheres negras brasileiras que escreviam sobre Angela Davis. Tem um texto, inclusive, muito importante que discute, a partir dos estudos de tradução, a demora que teve, porque esse livro, ele foi publicado originalmente em inglês em 1982. A primeira tradução em português chegou no Brasil em 2016, pela Boitempo, que é essa edição aqui. Daí, desde então, a Boitempo tem traduzido os livros da Davis de forma, assim, todo ano sai um, assim. A autobiografia, a liberdade é uma luta constante, enfim. São essas minhas referências maiores. E tá, tem esse estudo de tradução que ele faz esse levantamento também de como foi a recepção do texto da Davis no Brasil em 2016. Tanto que foi uma época que ela veio para o Brasil, ela fez umas apresentações, tem uma fala muito famosa dela, que ela fala da Lélia Gonzalez, que a gente não precisa ficar... Enfim, a Lélia também é uma das minhas grandes referências, eu tinha preparado um trecho aqui para ler dela, mas fica para a próxima. Porque se eu começo... A Lélia Gonzalez, assim, ela dá muito o que falar. Eu gosto muito de estudar a Lélia, porque ela tem uma perspectiva filosófica muito interessante também. Ela estuda bastante sobre psicanálise. E eu fui lá fazer o quê? Eu fui lá estudar Freud, né? Fui lá ler psicanálise, para poder entender alguma coisa que a Lélia estava falando. Mas, enfim. Eu queria só fechar. Eu não sei como tá meu tempo, mas eu acho que já deu, né? Tá. Eu só queria fechar lendo um último trecho da Bell Hooks, que... Bem, eu vou só ler. Ela fala assim, no último artigo desse meu No Transgredir, de um texto que chama Êxtase, que ela fala o seguinte: a academia não é o paraíso, mas o aprendizado é um lugar onde o paraíso pode ser criado. A sala de aula, com todas as suas limitações, continua sendo um ambiente de possibilidades. Nesse campo de possibilidades, temos a oportunidade de trabalhar pela liberdade, de exigir de nós e dos nossos camaradas uma abertura da mente e do coração, que nos permita encarar a realidade, ao mesmo tempo em que, coletivamente, imaginamos esquemas para cruzar fronteiras, para transgredir. Isso é educação como prática da liberdade. E é isso. Obrigado pela atenção. Desculpa de novo pelo barulho. Eu sabia que isso ia acontecer. Que bem na hora da minha fala ia ficar um caos. Desculpa e obrigada. Grazi, muito obrigada, viu? A gente que agradece pela sua exposição, muito boa aí, dá para tirar várias questões importantes, viu? Obrigada mesmo por essa contribuição, foi muito, muito importante, tá joia? A gente deixa para fazer questões e perguntas no final, pode ser? Robson, obrigada pela apresentação, viu? Acho muito importante as duas apresentações. Eu vi que vocês destacaram em comum vocês trazem à tona essa questão do eurocentrismo, né? Que a filosofia, de onde a filosofia vem, né? E como a gente tenta hoje mudar esse paradigma, né? Essa coisa que está dada e mostrar quão diversificada ela é, né? E as fontes
de diferentes lugares que ela já existiu, já tinha antes, né? Eu acho que isso é importante para a gente começar qualquer trabalho na área de filosofia, na área de educação. E trazendo isso para o campo mesmo educacional, eu fico pensando que a educação, ela também, quando ela surge com essa característica, né, elitista, né? Quando a educação foi pensada, principalmente nos modos políticos e pedagógicos que a gente, né, de organizacionais que a gente tem, ela não foi pensada para todos, né? Ela foi pensada para uma classe específica de pessoas, para cumprir tarefas específicas, para ocupar cargos, né, na sociedade específicos. Então, a nossa luta também na educação hoje é para quebrar esse paradigma, né? A gente reclama, são várias as críticas, né, que tem da escola pública e às vezes na questão da qualidade e de várias questões, mas hoje a escola pública, ela representa, eu acredito, né, essa quebra, né, a gente, é recente isso, a escola pública, gratuita, obrigatória para todos, né, então por mais deficiências que ela possa ter, ela é o começo, né, dessa quebra, né, dessa nova concepção de educação que a gente precisa estar o tempo inteiro trabalhando e lutando para que ela consiga resistir, né, porque vira e mexe tem vários retrocessos que querem voltar com várias outras concepções políticas e pedagógicas, né, de restringir a educação. Então, achei muito legal na fala das duas apresentações vocês colocarem isso. E, bom, eu tenho uma pergunta para os dois. Aí vocês vejam quem quer responder primeiro. O Robson já é professor, né? Já está trabalhando na área. A Grazi, acho que ainda não, né, Grazi? Mas aí tem essa perspectiva. Eu queria saber como que vocês veem essas questões que vocês colocaram, né? O Robson com relação ao ensino do Platão, a Grazi com o feminismo negro. Como que vocês poderiam pensar em articular esses assuntos na sala de aula com os alunos? Não no conteúdo específico, né? Porque quando a gente vai lá dar aula, a gente não necessariamente a gente vai falar sobre Platão, não necessariamente a gente vai falar sobre feminismo negro, mas eu fico pensando assim, como a gente pode articular isso com os alunos na forma de metodologias, na forma de debates, né? Ou então na própria vivência na sala de aula, né? Se o Robson já teve alguma experiência nesse sentido e quer compartilhar com a gente, o que a Grazi pensa a esse respeito, pensando um pouquinho nos alunos, nessa articulação com os alunos, sobre esses pontos que vocês articularam aqui na discussão. Era isso. Eu posso responder antes? Bem, eu acho que assim, vendo pelo título da minha fala, né, as contribuições do feminismo negro, só uma coisa antes, eu não dou aula, assim, propriamente dita, mas eu faço parte de alguns projetos que trabalham em sala de aula. Então, por exemplo, essa semana eu fui ensinar uma amiga num estágio que ela está fazendo, num cursinho popular, no Trio, em Campinas. E surgiu da demanda dos estudantes falar sobre as vertentes do feminismo. Então, o que eu fiz foi falar sobre o feminismo negro, assim. E uma dessas metodologias que eu aprendi com a teoria feminista é essa questão de uma epistemologia feminista, além da pedagogia feminista, né? Que a proposta das teóricas intelectuais negras, né, da Hooke, da Davis, da Lélia, é realmente ter um discurso acessível. Não só acessível em termos leigos, fora da academia, mas também acessíveis para a sala de aula. E muito disso, da epistemologia feminista, se dá por parte da análise das vivências, das experiências cotidianas, porque quando a gente fala de racismo estrutural,
a gente está pensando na estrutura que estrutura a sociedade, né? E daí tem todas essas dinâmicas de opressão que são mediadas pelas instituições, da escola, igreja, polícia, tudo isso, que é o que a gente tem contato nas nossas vivências do dia a dia. Então, quando eu acho que fazer esse percurso, não só de entender a gente enquanto membros de uma sociedade moldados por instituições criadas pela estrutura, mas também fazer o caminho inverso, né? Perceber a estrutura, entender como isso afeta as instituições, principalmente quando a gente está falando de sala de aula, instituição e escola. Eu acho que uma coisa que falta muito é esse debate crítico da escola, né? Não tipo a necessidade da escola, mas tipo o papel da escola na formação. E eu acho que é isso o negócio da filosofia, né? Trazer esse questionamento e esse caráter formativo da filosofia. Então, eu acho que eu acredito que é esse tipo de contribuição que pode dar, assim, pensar criticamente, em primeiro lugar, sempre. Eu acho que é assim, um fundamento de não só da teoria feminista como um todo, mas de toda a teoria que se propõe emancipadora e antirracista, para a gente conversar. E eu acredito muito no estudo e na vivência de uma epistemologia feminista, que abarca todas essas categorias. E obrigado pela pergunta também. Realmente é uma pergunta que eu faço para mim mesma também, assim. Tanto que eu estou no terceiro ano e eu nunca apresentei nada, apesar de eu fazer essa pesquisa desde o primeiro ano, eu nunca apresentei nada em nenhuma semana de pesquisa, assim. Justamente por achar, por esse questionamento dessa pesquisa que eu estou fazendo, por que isso vai me servir? Como que eu vou usar isso na sala de aula? Eu acho que é uma questão, assim, que a minha questão motora, assim. Então, obrigado de novo pela pergunta. Obrigada, Grazi. Eu que agradeço, viu? O Robson, se quiser também falar um pouquinho, fica à vontade. Já convido a Grazi. A Grazi fala muito bem, né? Sexta-feira agora a gente vai falar sobre os Racionais, no cursinho que eu dou aula no Proceu. E se você quiser falar sobre rap feminista, está super convidada. Uma coisa que eu mais gosto de fazer é falar sobre rap. Eu acho que, assim, num desses projetos também, eu fiz dei uma aula com umas garotas sociais sobre rap e a noção de raça. E a gente falou de Lélia Gonzalez, de Jamila Ribeiro, Silvio de Almeida, tudo baseado em letra de rap. E foi, assim, excepcional. É a coisa que eu mais gosto de fazer, falar de filosofia e música. Bom, tá aí, depois eu te mando o link, né? A gente vai sexta-feira, das 18h45. Eu não sei se vai até 8h30, 9 horas, né? A gente não combinou ainda o final. E aí depois a gente conversa. Se mais alguém quiser participar e quiser, me manda texto por e-mail, né? Me manda o pedido por e-mail, pede para a organização meu contato, né? Bom, eu vou responder a partir da minha experiência do cursinho e depois eu queria fazer uma colocação que eu queria ouvir a Grazi e a Daniela sobre o que eu estou pensando agora. Bom, sobre ensino de filosofia, eu tento levar para a escola uma certa conclusão, uma conclusão provisória que eu tive dando aula no cursinho, né, no Proceu desde 2016. Eu estudei no cursinho 2004 para poder prestar o vestibular da Unicamp no final de 2004. Em 2016 eu voltei para dar aula lá. E aí eu comecei a me organizar para que eu pudesse, primeiro de tudo, oferecer para os alunos material para que eles consigam, a partir desse material, serem aprovados no vestibular, né? E com isso eu já falo sobre as coisas que eu consigo entender sobre a universidade, né? A universidade é uma coisa muito grande, mas eu acho que a gente tem que apresentar para eles a nossa experiência, né? Para que eles possam sofrer menos do que a gente, né? A gente possa ser um atalho para eles no sentido de dar condições para que eles possam saber o que fazer nela, né? Em segundo lugar, que eles pudessem
com meu auxílio, né, começarem a estudar filosofia, né? E aí, né, filosofia do jeito que eu estou pensando, né? Um jeito de conhecer a história, o mundo, a nossa realidade, para alterar essa realidade, né? Não é contemplativo, né? É um conhecimento teórico prático, né? Aí, bom, uma coisa que eu estou pensando, se eu pergunto ou não, para a Graziella, para Grazi, é a questão a ideologia em Marx, né? Não sei se te ajuda, né? Talvez te ajude, sei lá, né? Se você quiser meter nesse buraco aí, né? Da ideologia em Marx, do pensamento crítico, né? Acho que você não precisa, mas enfim, né? Você fica à vontade, né? Para se achar que vale a pena comentar isso ou não. A questão da ideologia é a questão do pensamento crítico, né? Em relação a especificar o que você entende por isso. Bom, então eu estou falando, ó, no cursinho eu penso que eu tenho que ajudar eles a passar no vestibular, ajudar eles a conhecer a história da filosofia e ajudar eles a entender a realidade que a gente vive, né? Na escola pública, essa última etapa eu dou um destaque, né? No cursinho, eu dou um destaque para a primeira etapa, né? Então, é isso, eu tenho preparado materiais, né? No Academia Edu, eu coloquei lá a apresentação que eu fiz para uma disciplina na Faculdade de Educação, onde eu sintetizo os textos que eu produzi nos últimos 5, 6 anos, né, nessa direção, e a partir desses textos que eu organizo as minhas aulas, né. Bom, o que eu queria ouvir da Grazi e da Dani é, né, bom, quais são as ações que a gente precisa fazer para alterar esse mundo no qual a gente vive, né? Dentro de alguns estudos que eu tenho feito sobre movimento negro, né, e a questão da diáspora, né, eu acho que talvez vidas negras importam sejam pouco, né, e aí eu estou aqui pensando junto com um jornalista chamado Pepe Escobar, que diz que não é vida negras importa, a gente está pedindo para eles não nos matar. Não, a gente tem que gritar, poder para o povo negro. E aí a gente não tem que... Aí a gente, como que a gente lida com a morte, a gente precisa... Eu estou pensando que, diante de mortes de pessoas negras, a gente tem que criar uma investigação paralela, e aí talvez eu acho que a gente tem que agir dentro do Estado e ao mesmo tempo fora do Estado, né? Fazer uma investigação paralela, saber a história dessa morte, o que aconteceu, e criar júris populares para fazer julgamentos fora do Estado. Se a gente depender só do Estado, a gente nunca vai chegar onde a gente quer, né? E dentro disso ainda, tem a questão do roubo histórico, né? Aquilo que Marx chama de roubo originário, né? Então é preciso que a gente construa história, sociologia, que dê conta de mapear esse roubo histórico, como que os nossos ancestrais produziram a cidade no qual a gente está e como que se dá essa divisão. A gente tem que pedir para Xangô, tem que pedir para os orixás da justiça para que nos definam o que é justo para cada um, e depois de definido, eu só sei que do jeito que está dividido não está bom para nós. A gente está com a pior parte. A gente precisa criar mecanismos históricos, acadêmicos, teóricos, práticos, para poder saber o que foi produzido, quem produziu o quê, e depois como dividir isso que foi produzido. Bom, acho que era isso que eu queria colocar. Eu queria que vocês falem o que vocês acharem pertinente, né? Desculpa. Pode começar, Dani. Tá, joia. Bom, essa é a pergunta do século, né? Como mudar isso, né? Acho que todos os nossos seminários, muitos que a gente teve aqui no Quinzena, outros que a gente faz, tanto na educação como no IFISH,
são formas coletivas da gente tentar pensar em estruturas, né, em novas possibilidades para mudar esse cenário. Ele é muito complexo, principalmente aqui no Brasil. Então, eu não posso falar assim muito especificamente, né? Você pontuou questões assim bem específicas, não sou especialista. Talvez não possa dar uma resposta à altura da sua pergunta. Mas do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista educacional, de sala de aula, que é o que eu tenho um pouquinho mais de experiência, eu acredito muito no processo formativo, tá? Tanto das crianças, né, desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental, ensino médio, até chegar na própria universidade, né? Então, por exemplo, essa lei que a Grazi falou, que eu sempre esqueço o número, que ela é gigantesca, de ter a obrigatoriedade de ensino de história da África, né, nos cursos de, se não me engano, são só para os de licenciatura, né, na área de, em todas as licenciaturas na universidade, ela já é um sinal de um progresso, assim, progresso, né? Essa palavra, ela é bem, ela é bem conturbada, mas, assim, eu acho que um avanço na mentalidade, principalmente da política pública, do quão importante é a formação do ser humano, né, dele conhecer esse contexto histórico que ele vive, essa formação que ele, essa formação do nosso país, né, como ela aconteceu, como ela é plural, né, como ela envolve vários agentes, para a partir disso você começar a criar um contexto de respeito, de alteridade, sabe, de valorização do outro, da cultura do outro, né? Porque eu acho que ainda as nossas formações, tanto né, da educação básica, do ensino médio e do ensino superior, elas ainda carecem muito. Então, a gente vê esses polos específicos de formação mais centralizados nas faculdades de educação, por exemplo, né? Mas eu acho que ela é um polo formativo que tem que estar em todos os cursos, né? Principalmente de pessoas que vão lidar com outras pessoas e que vão formar outras pessoas, né? Então, por exemplo, quando a gente está na pedagogia e a gente, nossa, né, uma coisa que eu sempre falo, principalmente no primeiro ano, a gente questiona muito, mas por que eu vou aprender história da educação? Eu não vou usar isso na sala de aula. Eu quero aprender metodologia de ensino, eu quero aprender didática, eu quero aprender desenvolvimento cognitivo, né? Que isso é importante, isso que eu vou usar. E é um equívoco, né? Depois, com a experiência, com o dia a dia, você vai ver que a história da educação e outras matérias cruciais, elas são, assim, super importantes, porque elas vão inibir de você reproduzir, né? Atitudes muitas vezes preconceituosas, atitudes sexistas, atitudes que não vão contribuir para a formação dessas crianças. E a gente sabe o quanto isso ainda está na formação geral, né? Os pequenos preconceitos, as brincadeirinhas, aquela coisa que é o ar inocente, sabe? Mas ninguém falou por mal, né? O quanto isso está carregado, né? Com esses preconceitos, com essas divisões, e que só a conscientização da formação mesmo, mas espera aí, vamos estudar, vamos pensar junto, porque da onde está vindo essa fala, né? Muitas falas que a gente tem, muitos ditados populares que são, né? E vai reproduzindo. Aí a professora de educação infantil já reproduz, a professora do primeiro ano reproduz, aí você chega na universidade achando que isso é normal, né? Então eu acho assim, eu acredito muito nesse processo formativo. Ele não é imediato, né? Ele não é imediato. Eu acredito que a gente vai demorar ainda anos, né, para colher efetivamente os frutos dele. Mas ele é um começo. Eu acho que ele é um começo. Ele está aí, ele precisa ser reforçado, ele precisa ser garantido, né? Em todos os aspectos, né? Principalmente com a lei aí. Não sou estudiosa da lei, né? Mas eu acredito que ela é um caminho. E a gente tem que estar sempre pensando em outros caminhos para estar articulando isso e para estar fortalecendo. Né? Essa é a minha opinião. Fique à vontade, Graça.
Nossa, Dani, não tenho nem o que dizer. Tipo, eu reforço demais o que você falou, que realmente esse tá muito na formação dos professores e também na história da educação no nosso país, né? Na instituição educação, escola, né? Tem muito. Ontem mesmo estava lendo um artigo que falava sobre a história da educação, né? O processo de formação das, das burocracias escolares, assim, e como tanto a formação de professoras quanto o acesso à educação foi embranquecido para dificultar o acesso porque, né, há muito tempo, no começo da democratização, só existiam professoras mulheres, né, as escolas de formação de professoras eram só para mulheres, principalmente, e como isso foi embranquecido para afastar as mulheres negras do chão da sala de aula, porque realmente isso é uma afronta para o sistema. E muito é difícil realmente falar em progresso, a gente tem que pensar em avanço, mas também tem muito retrocesso, né? Tipo, primeiro a gente conquista a lei 10.639, em 2003. Depois a gente conquista aquela outra lei, que é a 10.639, de ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. Daí depois a gente tem a lei... Qual que é o número? Só para eu realmente não falar abobrinha. Ai, gente, cadê? Sei lá. Nossa, cadê, meu Deus? Enfim, que é a lei que fala sobre a história e cultura indígena, que é... Não, é a Lei 11.150 de 2007, eu acho, que fala sobre a obrigatoriedade de ensino de história e cultura indígena. Que, assim, que daí tem esse debate no movimento negro, né, de falar que como a Lei 10.639 foi uma iniciativa do movimento negro unificado, e depois, mas já abarcava as demandas da comunidade indígena, só que depois, em 2007, foi feita essa lei, foi uma modificação da Lei 10.639, só que ainda fala da 10.639 por uma questão de marco histórico, assim. Daí a gente conquista a lei. Depois de 2003, a abolição foi tipo em 1888, tipo, mais de um século depois, que isso vai ser buscado como uma forma de reparação. Daí conquista a lei. As pessoas esquecem da lei. Não tem nenhuma iniciativa, até tem iniciativas de leituras, né, da Constituição para aplicar essa lei. Então, tem as leis de diretrizes e bases, não sei das quantas, que fala que inclui isso na... Não, é uma secretaria, é um coletivo que fala sobre a aplicação dessas leis. Daí esquecem a lei. Daí, depois de muito tempo, eles fazem o quê? Eles diminuem a hora de aula das disciplinas de humanas. E daí, tipo, passa a ter filosofia só na primeira série do ensino médio. Sabe? Daí tem todas essas questões, assim, né, que a gente tem que levar em consideração e, tipo, estudar o porquê disso. Eu tenho uma ideia, assim, de que realmente todos os retrocessos que acontecem na história desse país, eles têm dois motivos especiais. Apagar o porquê que teve esse avanço, tipo, apagar a luta dos movimentos sociais que criaram uma demanda, criaram uma luta e fizeram o barulho para serem ouvidos, para causar alguma mudança. Essa mudança acontece, daí tem esse retrocesso, porque depois que alcança, incomoda. É que nem as cotas na Unicamp, por exemplo. Tipo, foi uma demanda absurda do núcleo de consciência negra, de outros coletivos, né? Foi lá, fizeram greve, fizeram não sei o quê, teve cotas. 2 anos depois, um corte absurdo de bolsa, as políticas de permanência na universidade são minadas em todas as frentes possíveis, sabe? O acesso à universidade, apesar de fácil, ele tá difícil. Então, tem sempre que pensar nisso e também como englobar essas outras visões, assim. Essa questão da epistemologia feminista, além de
do pensamento crítico, também tem essa ideia do pluriversalismo, né, de entender que essas ciências humanas elas têm múltiplos centros de produção. Então, entender que não é pegar o eurocentrismo, todas as produções europeias e jogar na lata de lixo. Às vezes dá vontade de pegar uma crítica da razão pura e jogar no, sabe, no esgoto. Mas a gente não vai fazer isso, sabe? O Kant, no final das contas, ele é importante para a gente pensar o pensamento ocidental, porque a gente é regido por um pensamento ocidental. Mas, enfim, mas daí é entender o Kant como um centro de produção de pensamento, mas também, ao mesmo tempo, no século XVII, século XVIII, tinha uma produção no continente africano. Enfim, isso. E eu esqueci. Gente, eu fico muito empolgada falando essas coisas, eu esqueci. Mas eu vou responder, como a gente já tá meio curto assim de tempo, eu acho que a Dani já disse belamente tudo que ela falava, eu ficava tipo, é isso aí, não precisa dizer mais nada. Eu vou responder bem rápido a pergunta do Robson sobre o Marx, porque assim, a Davis é um vespeiro. Você cutuca ela, sai assim um monte de conceito, um monte de teoria, tipo, muita referência, muita influência filosófica aí dela. Porque assim, ela faz uma leitura histórica, ela faz uma leitura cultural. Tipo, os livros dela, ela tem muita coletânea de textos, mas ela também tem livros, assim. Ela tem um que fala sobre a legacia do blues e a relação disso na sociedade, na formação da comunidade negra, né? Tem toda essa questão da segregação racial e tal. Ela tem o Mulheres, Cultura e Política, que ela fala muito sobre as ações políticas das mulheres, né? Ela conta de uma viagem que ela fez para o Egito e tal, a relação do feminismo, das mulheres muçulmanas com o feminismo. E assim, você pode. Cada assunto que você pegar da Davis, cada recorte que você fizer com ela, vai ter tipo, uma bibliografia imensa de carga de conteúdo que essa mulher traz para a leitura dela, sabe? Para a produção dela. E o Marx, o Marx e a Davis tem uma relação assim, muito próxima com o Marx, por causa da formação dela, que ela estudou com o Marcuse. O Marcuse é o leitor de Hegel, né? E Hegel e Marx, tipo, enfim, toda essa história da filosofia e essas fofocas filosóficas. E então ela bebe muito da água do Marx, tanto que a Bruna, a Bruna Mello, que estuda Beauvoir, agora tá entrando assim na teoria marxiana para falar sobre o materialismo dialético e tal. E na apresentação dela, eu sinto que a Beauvoir, ela escreve muito parecido com a Davis por causa disso, sabe? Por causa dessa base marxista de materialista e dialética. E assim, tem muitos escritos na minha pesquisa, eu falei um pouco de Marx, apesar a Davis, ela não fala assim, ideologia é isso, ela não faz essa definição, assim, então eu tive que caçar em bibliografia secundária o que era essa ideologia e tentar desvendar. Então foi tipo um trabalho filosófico bem intenso, assim, tipo, tentar conectar coisas não conectadas e argumentar nesse sentido. Foi um pouco difícil, foi um pouco várias crises de identidade. Não, toda vez que eu vou escrever sobre a Davis, eu tenho uma crise de identidade, assim, falando, meu, o que eu tô fazendo? O que eu tô escrevendo, sabe? Porque às vezes é um negócio tão íntimo, tão pessoal, que eu acabo perdendo um pouco do rigor filosófico que eu procuro buscar, mas enfim, eu estudei um pouco de Marx para falar sobre a Davis. Eu também tenho um projeto de tradução de um texto da Davis com a Laísa Ferreira, e a gente busca muito nas referências marxistas no Hegel, todo o conteúdo que a Davis traz para as falas dela. Mas enfim, é isso. Eu falei bastante, a gente já passou bastante do tempo. Obrigada, Grazi. Muito obrigada mesmo, viu? Robson, se quiser falar mais alguma coisa, quiser fazer algum fechamento, fica à vontade, viu? E se alguém também tiver mais alguma questão, quiser colocar, tanto para o Robson como para a Grazi, ou para mim, estou aqui também, fique à vontade, tá joia?
Eu queria compartilhar o link do Drive, mas eu não tô com o link pronto aqui, mas sei lá, depois eu compartilho nas minhas redes sociais, que tem todas essas minhas referências principalmente de artigo, que eu gosto de ler bastante artigo dessas produções de revista, assim, que eu sempre acho que é uma coisa mais acessível, ao invés de ficar lendo livros gigantes sobre teorias e tal. E tem muita coisa muito interessante que fala sobre a lei. Eu tô começando agora os meus estudos sobre a lei, assim, sobre ensino de filosofia. Enfim, era só isso mesmo. Queria agradecer de novo na mesa pela Dani. Sua presença aqui foi assim, muito legal. Na hora que eu abri a reunião e vi que você ia mediar, eu fiquei muito feliz. Tá bom, tá bom. Vou mandar então. Eu vou procurar e já mando. Gente, acho que é isso. Alguém tem mais alguma colocação? Se não tiver. Graça, você falou que ficou feliz de me ver. Eu fico feliz de estar aqui com vocês. Que isso, nossa, com você, com o Robson. Estou sempre aprendendo muita coisa. Também estou começando nesse caminho da filosofia, estou fazendo a graduação, então eu adoro esses momentos. Eu que fiquei muito feliz quando o Hudson me chamou para estar aqui. Eu falei, ai, que bacana poder conversar sobre assuntos diferentes, outras perspectivas, né? Eu acho que isso, eu sou muito da interdisciplinaridade, sabe? Eu acho que a gente vê as coisas com outro olhar, com outras áreas do conhecimento, isso é tão rico, tão rico. Hoje eu tenho uma visão tão diferente que a filosofia me dá, que a educação não me deu, né? E vice-versa também. Tem coisas da educação, visões de, né? Visões de mundo, visões de caminhos que a filosofia, né? Ela não tem, mas lá eu tive. Então eu acho isso muito bacana. Nossa, é muito enriquecedor, forma a gente assim, de uma forma muito plural, muito bacana aí para estar atuando. Então, assim, eu queria agradecer mesmo, queria agradecer a vocês, queria agradecer a todos os participantes, a comissão organizadora, o pessoal que já deixou tudo certinho, né? Ainda tinha comentado com o Hudson, eu falei, mas pelo link que eu vou entrar, eu vou conseguir aceitar as pessoas, desativar o microfone. Ele falou, não, vai ter alguém já para fazer tudo isso. Eu falei, nossa, que gracinha, obrigada. É só para mediar mesmo. Então, o Hudson também queria estar aqui hoje com a gente, mas ele também teve um imprevisto com a internet, teve um probleminha, também não pôde estar. Mas então eu queria deixar meu agradecimento também para ele, para a Marília também, que não pôde estar aqui hoje, mas está aí trabalhando aí com todo o pessoal na quinzena, está por trás aí nos bastidores, né? Teve essas semanas aí todas muito corridas. Então, eu queria agradecer a todos vocês também. Muito obrigada. Acho que o vídeo fica disponível depois lá no YouTube, né? Das outras mesas eu vi que estavam disponíveis, então para quem quiser depois rever, ou então quem não viu quiser dar lá uma olhadinha, tá joia? Não sei se a comissão organizadora quer dar mais algum recado. Pessoal que está aí do perfil. Eu quero dar um recadinho rapidinho, só para avisar todo mundo que às 2 a gente vai ter a mesa de encerramento com um tema super importante, super necessário, que é o ensino de filosofia africana e afrodiaspórica com o Luiz Thiago. Então vai ser um espaço muito interessante para a gente conversar sobre a descolonização da filosofia, do ensino de filosofia. E acho que é isso. Obrigada por ter aceitado o convite, Dani. Obrigado, Grazi. Obrigada, Robson. Melhoras para Marília. E a gente se vê às 2, então. Tá joia, gente. Muito obrigada, viu? Até mais aí. E vamos conversando. Tchau, galera.